Bom, gente, oi, boa tarde. Depois dessa belezura, obrigada, Fernando, lindo, lindo, sensacional. Eu não sei muito bem sobre o que eu posso falar aqui. A gente veio conversando, né, agora no almoço, e aí depois assistindo o Fernando e assistindo a mesa anterior, fiquei pensando se não seria talvez mais adequado poder falar sobre algumas pesquisas que eu tenho desenvolvido nesses últimos tempos. Mas aí agora, vendo a fala do Fernando, também me deu vontade de entrar no assunto que a gente tinha pensado de colocar. Então, não sei, vou ficar meio nesse tema, ou será que a gente vota? Então, o que seriam os temas, né? O convite veio através do Glauber, né? Agradeço o convite de poder estar aqui trocando com vocês. Ele assistiu uma mesa da qual eu participei na última Abrace, que era uma mesa que estava discutindo, entre outras coisas, o papel do artista pesquisador, o lugar do artista pesquisador nesse campo, né, de pesquisas em artes. E foi uma mesa bem incendiária, porque ela era seguida, a discussão que a gente teve com a Antônia, que é a coordenadora de área de arte da CAPES, sobre o Qualis Artístico. Então eu saí dessa discussão com a Antônia e fui para essa mesa onde pareciam que as pontas não estavam se juntando, né? E aí o Glauber assistiu essa mesa e me convidou, me parece que por conta desse tema. Então, na verdade, eu algumas questões que foram discutidas na mesa para a gente conversar aqui. Então essa seria a primeira ideia. E a outra ideia seria a gente poder falar de algum trabalho, sobre o último processo cênico, que eu atuei como diretora e dramaturga de um espetáculo de palhaços, onde a gente entraria por temas da minha pesquisa, que é no campo da comicidade. Não, né? Essa não. Sim. Ou a primeira? Aquele lá? Vamos votar então. Vamos pode ser meio a meio, pode ser meio a meio. Vamos falar de artista pesquisador então? Pode ser? Não, vamos falar sobre comicidade. Fuleiragem. Ou tentar misturar as duas coisas. Então tá, vou tentar misturar as duas coisas. Bom, o que eu acho interessante para a gente pensar, então, né, sobre esse tema, o artista pesquisador? Me parece, tendo feito mestrado em artes cênicas, o meu doutorado em antropologia, então eu fugi das artes cênicas, fiquei um pouco traumatizada na época da pós-graduação, porque eu fiz na Unirio e professores adoráveis, foi um ambiente muito instigante, mas me inquietava um certo endurecimento, né, do pensamento das artes cênicas sobre a pesquisa. E aí eu estou tentando fazer aqui uma espécie de sociologia do conhecimento, pegando carona um pouco nos escritos lá do Bourdieu, né? A gente olhar para o nosso espaço de trabalho, para o espaço onde a gente atua e desnaturalizar também esse espaço e perceber essa arena de financiamentos, de escolhas teóricas como uma arena contaminada por um campo intelectual e por projetos, né? Projetos de conhecimento, projetos hierárquicos de conhecimento, se a gente quiser entrar nesse assunto, né? Também por um certo agenciamento do poder nessa esfera onde a gente trabalha. Então, um pouco desnaturalizar que a nossa própria escolha de pesquisa, a maneira como as nossas pós-graduações se organizam, o tipo de linha de pesquisa, a maneira como a gente legisla sobre o nosso próprio saber, como a gente se pontua na cápsula, como a gente se pensa, como a gente regula a pós-graduação, desnaturalizar esse campo para tentar um pouco contribuir, né, para esse pensamento mais específico para a pesquisa voltada em arte. Então, um pouco esse é o exercício. E durante, então, o meu mestrado, eu percebia, de uma forma muito aflitiva, que para você dar conta de um objeto, a gente tinha sempre tem que se servir das ciências consagradas, né? No campo das ciências humanas, a gente se serve do arsenal da história, da antropologia, da filosofia. E muitas vezes esse arsenal ele é usado como uma estratégia muito mais de legitimação da tua pesquisa do que de fato você está criando um método de trabalho onde você está pensando
pensando no seu método como se o método fosse também a própria pesquisa. Então, o que eu percebo no nosso campo, nessa época do mestrado isso ficou muito claro, eu atuei muito no campo da etnografia, né, por isso que depois eu migrei para antropologia, é que as ferramentas do teatro, elas não possibilitavam elas não me possibilitavam um pensamento contundente do meu objeto. Então eu pegava emprestado ferramentas da antropologia e muito mal emprestadas, porque eu não estava fazendo mestrado em antropologia, então aquelas ferramentas elas eram precárias. E eu não conseguia adentrar na discussão que me interessava, porque eu fiquei nas bordas, porque não dá para você dar conta, né, de uma disciplina consagrada como antropologia, ou como sociologia, ou como filosofia, ou como história. E esse empréstimo era precário no meu exercício de escrita. Isso ficou claro na minha defesa quando eu convidei uma professora da antropologia lá do IFIX para ser da banca, e o título do meu trabalho levava etnografia, né, no título, e ela disse: Adriana, seu trabalho não, mas você não fez uma etnografia. Então na primeira fala da arguição dela, ela destruiu o meu trabalho. E aí ela foi colocando, né, os problemas conceituais do trabalho, a maneira como eu me utilizei, né, daquelas ferramentas conceituais, e ficou muito claro para mim que era precário um certo tipo de pesquisa em artes cênicas que vinha sendo feito até então. Então eu falei, bom, então se eu quiser continuar estudando teatro, e se eu quiser estudar esse tipo de teatro, então eu vou para a antropologia, porque aí eu vou poder ter essas ferramentas para pesquisar o que eu pesquisei na época, que eram formas populares da zona da Mata Pernambucana. Então eu trabalhava ali numa interseção muito fina com os discursos sobre o popular, etc. Então era interessante que eu me servisse da antropologia para isso. Ok, assim foi. E agora, né, atuando como professora e acompanhando os nossos últimos debates na Abrace, né, a penúltima Abrace, ela se deteve muito a pensar ciência e arte. Me parece que a gente, no nosso campo, a gente se vê entre duas formas de se fazer pesquisa em arte, né? Pesquisa em artes e pesquisa sobre arte. E me parece que o campo da pesquisa em artes ela ainda é um campo muito contaminado, muito problemático. Onde essa figura do artista pesquisador, ela ainda é uma figura problemática. Então, muitas vezes a gente vê os programas, não sei como é na UNB, estou falando muito de uma realidade do Rio de Janeiro. A gente vê uma certa resistência, e não é uma maldade dos programas, eu acho que a gente está tateando, a gente está patinando nesse lugar, com esse papel da pesquisa em artes. O que é de fato você pesquisar ou fazer artístico? O que é de fato uma pesquisa que se constitui na criação de um laboratório para investigar uma técnica, para investigar um projeto atorial, ou questões de dramaturgia, ou questões da própria obra, né? O que é uma pesquisa que resulta numa obra como resultado final do teu procedimento de trabalho? E essas questões, então, foram as questões que nos motivaram a criar essa mesa. E nesse exato momento, eu atuo no curso de direção teatral, na Escola de Comunicação, ali na UFRJ, e a gente não tem acesso à pós-graduação, porque a pós da Escola de Comunicação, por conta, né, das diretrizes da CAPES dos últimos anos, ela tendeu a uma especificidade muito restrita ao campo da comunicação. Então, se antes esse programa era um programa que era aberto a pesquisas na área de artes, hoje ele não é mais, porque é necessário uma abordagem muito especializada. Então, eu e todos os outros professores da unidade da Escola de Comunicação que trabalham com artes, a gente não tem como se credenciar nessa pós. É impossível, porque não temos produção na área de comunicação, então não podemos nos credenciar. E motivados por questões, né, lá do curso de direção teatral, e motivados pelo desejo de levar as nossas pesquisas para um outro espaço, a gente está criando um programa de pós-graduação, que é um programa de pós-graduação em artes da cena contemporânea.
dentro da escola de comunicação. Então é o segundo programa dessa escola. E nesse programa a gente está se propondo a enfrentar essas questões. Que no caso do Rio de Janeiro ainda é uma realidade a ser legitimada. Não sei como é aqui na UNB. Bom, para nós, bom, não vou entrar ainda na discussão do programa, vou voltar lá para a mesa. Só uma pergunta, não tem artes cênicas no pós-graduação na UFRJ? Não, não tem. Lá no Belas Artes? Lá no pra lá? Não. A Escola de Belas Artes é o programa de pós-graduação em artes. Visuais. Tem uma linha de pesquisa que não é de artes cênicas, mas há alguns professores que atuam nas artes cênicas, como a Ângela Leite Lopes. Né? Mas a gente não está ligado à Escola de Belas Artes, estamos ligados à Escola de Comunicação. O nosso curso existe há 18 anos e na época da implantação a Escola de Belas Artes não quis receber o curso. Interessante, curioso, né? A Letras não quis receber o curso e o curso ficou meio à deriva. Ele foi criado na época, é bem interessante a história desse curso, ele foi criado pelo Aderbal e por outros professores da Letras. Então ele mesclava um pouco professores que atuavam como artistas no Rio de Janeiro e professores majoritariamente da área de letras. A Letras não quis receber, a Escola de Belas Artes não quis receber, a Escola de Comunicação recebeu e desde então nós somos uma habilitação na Escola de Comunicação. Então a UFRJ ela tem um curso de artes cênicas, pensando nessa sociologia do conhecimento do Bourdieu, é muito interessante, né? E aí a gente tem artes cênicas, cenografia e indumentária na Escola de Belas Artes, artes cênicas, direção teatral na Escola de Comunicação. Muito bom. E a relação se dá, e é muito interessante porque a cenografia indumentária na Belas Artes, ela é muito mais voltada a pensar carnaval do que teatro. Então, na verdade, nós não temos pares nas artes cênicas, nós temos pares na comunicação. E isso nos colocou, historicamente, num outro campo de relações, né? Num campo da transversalidade, num campo da ideia de cena expandida, né? Pensando ali no artigo da Rosalind Krauss, lá de 79, num campo de relação do teatro com o audiovisual, com a performance, com as artes plásticas, com esse campo dilatado desde sempre. Isso já na graduação. Então a nossa atuação de graduação, nós formamos diretores teatrais, entram 15 alunos por ano, e eles fazem 3 montagens ao longo dos 4 anos. É muito interessante porque eles partem para a constituição da cena com esse campo já totalmente desfronteirizado. Então é de fato muito interessante esse fenômeno. E o que acontece com esses alunos? Eles se formam e eles não têm para onde ir. Então eles vão fazer pós no curso da UERJ de artes, um pouco através da fala do Aldo, a gente entende um pouco o porquê, né? E olha que o Aldo atua numa linha de pesquisa, num departamento muito mais engessado, que é o Departamento de História da Arte. E os nossos alunos ou têm que ir para fora, ou acabam sendo um pouco infelizes na Unirio. Porque na Unirio, eu tenho muito respeito, são meus colegas, e não é desse lugar que eu estou falando, mas há muita dificuldade de entender o que fazer com um aluno que é artista pesquisador, o que fazer com esse personagem que se propõe a um laboratório e não sabemos o que fazer ainda, né? E nessa penúltima Abrace foi muito interessante, porque o que a gente viu ali? A gente viu experiências de pós-graduações fora do Brasil que estão enfrentando, na verdade, essa questão. Então, que enfrentamentos são esses? Né? Por exemplo, no campo metodológico, né, que foi discutido um pouco aqui, o que é metodologia nesse tipo de trabalho? Né? Me parece que a metodologia ela é uma ferramenta de projeto. A maneira como você pesquisa, ela já é a própria pesquisa. Né? Então, não há uma metodologia consagrada, isso é óbvio, né? O que há é o pensamento metodológico de como que você vai abordar, ou muitas das vezes, no nosso caso, como é que você cria um problema que você não necessariamente tem que resolver. Porque aí a gente entra, né, nessa questão da hierarquia dos conhecimentos, onde a gente é muito moldado por uma ideia de ciência que vem, né, das ciências duras. A gente vê isso pelo nosso próprio Lattes, a maneira como a gente tem que se comportar com essa ferramenta. Então a gente tem uma ideia de ciência que ou a gente superestima ou a gente subestima, que eu acho que é o grande problema também, né? E aí a gente também, no caso
subestimar o papel da ciência, a gente acaba também enfrentando esse lugar da prática do artista de uma forma, às vezes, frágil, naif, leviana, né? E o que a gente vê muitas vezes também são trabalhos que não se sustentam dentro de um programa de pós-graduação. E aí a gente cria várias dicotomias, né? Do tipo de escrita, ou, porque eu já fiz a minha escultura, por que eu tenho que falar sobre ela? Então por que você está na academia? Você não quer pensar sobre ela? Não é qualquer tipo de pesquisa também, então por que você está no espaço da universidade? Né? Qual é o nosso trabalho? O que estamos fazendo aqui? Então, me parece que também esse enfrentamento do lugar do artista pesquisador nos coloca de volta ao cerne do que é o fazer científico, que é o lugar do risco. Então, a gente superestima o lugar da ciência, achando também que esse lugar endurecido do pensamento científico tradicional, ele é feito de um jeito quando a gente, de repente, não conhece como é uma prática laboratorial de fato. Se a gente tivesse trabalho de ler, por exemplo, uma tese no campo da matemática ou na física, a gente veria que muitas vezes eles estão demonstrando um caminho, mas não há nunca um lugar de chegada. O que há é um campo de experimentação radical. E me parece que no campo das artes, no campo do que a gente faz, talvez a gente esteja nesse lugar do risco, né? De um lugar de não ter que responder às perguntas, mas fazer um esforço de tentar respondê-las. Talvez esse seja um lugar. Enfim, são pensamentos, né? Então, nessa mesa, a gente discutiu esse lugar das metodologias, a gente discutiu também esse lugar da idealização do pensamento científico, superestimando esse pensamento e subestimando esse pensamento. Então, em geral, mapeando um pouco essa discussão, a gente tem dois tipos de abordagem, né? Ou aquele que polariza a arte como alguma coisa inimiga ou diferente da ciência, ou aquele que tenta conciliar, mas não sabe como, né? Não sei. Há especificidade no que a gente faz? Há um campo de possibilidades de tomar emprestado certos procedimentos? Me parece que sim, né? Enfim, não são respostas, são perguntas. E uma outra questão interessante, no caso brasileiro, né? Se a gente olhar onde a gente está metido, e a gente pensar que, por exemplo, o Qualis Artístico, que é uma ferramenta fundamental de avaliação da nossa área, ainda bem, né? Há 2 anos a gente vem discutindo isso, e agora a gente tem um projeto de Qualis Artístico que ainda tem muito a ser debatido, né? Ainda tem muitas questões ali, e muitas vezes a gente também está criticando esse campo e a gente esquece que são os nossos colegas que estão ali pensando, né, essas ferramentas para nos avaliar. Mas me parece que a gente está num beco sem saída, assim, que a gente está de fato opondo qualidade à quantidade, e a gente vê um discurso muito forte da CAPES, como se houvesse nesses últimos tempos, por conta dessa organização, mas na verdade a organização leia-se também apertos, ajustes, critérios, né? Então há uma avaliação por parte dos programas de fomento e dos programas de avaliação de que houve um desenvolvimento, que os programas de pós ficaram mais robustos, mais organizados, com uma produção mais robusta. Será que houve isso mesmo? Ou será que na verdade esse retrato é um retrato de distorções? Né? Ou será distorções no seguinte sentido: será que na verdade a gente está se adaptando a critérios quantitativos complicados? Ou a gente está de fato se adaptando a critérios qualitativos e estamos de fato crescendo? Onde estamos? Né? Quando a gente vê que por conta dessa adequação de critérios, que a gente não sabe muito para onde vai, eu estou retratando o que foi a mesa, tá? Estou dizendo que esse é exatamente o meu pensamento, né? Mas estou tentando pensar o que a gente está pensando na criação desse programa e o que foi essa mesa no abraço que o Glauber assistiu. Então, estamos tentando nos adequar e aí que distorções a gente vem observando, né? Orientadores assinando papers com seus orientandos, discussões internas na própria Abrace pela exclusão, né, de alunos graduandos ou mestrandos e doutorandos por conta de espaços. A gente vê o cerceamento, né, grupos de trabalho dentro de congressos sendo tratados como feudos históricos, quando na verdade, se a gente olha para o comportamento de outros congressos,
O GT ele funciona, na verdade, como um retrato da pesquisa contemporânea hoje. E é isso. Então, o GT ele acaba quando ele tem que acabar. E se aquele lugar de pesquisa ele é relevante, ele dura 30 anos, 50 anos. Né? Então, são distorções que me parecem que são sintomas de respostas a critérios que a gente tem que seguir. Agora, esse meu discurso não está dizendo que não temos que seguir. Não temos. Temos sim. Porque estamos tentando desenhar um panorama de pensamento comum para o que estamos fazendo a nível nacional. E é isso aí. Então, eu acho que tem que ser um discursinho também vazio, de tipo, não, então vamos de uma crítica vazia dessas ferramentas. Eu acho que quando a gente está falando disso, eu estou me colocando num lugar de entender que são meus companheiros que estão pensando isso também, que, portanto, eu também estou pensando isso. Né? Então, é um lugar de pensamento só para deixar claro de onde eu estou falando. Assim. Enfim, esses pensamentos, eles não só esses, né, mas como todo esse campo, dessa inquietude do que é a pesquisa no nosso campo, na nossa área, é o que nos tem motivado a criação desse programa de pós. Semana passada a gente organizou um seminário, que é um seminário que um pouco ele traduz esse pensamento, né, que a gente quer tentar traduzir nessa pós, que chamou Cenas Transversais, e as mesas foram organizadas por temas que possibilitassem esse trânsito entre as disciplinas, né, ou essa falta de fronteiras entre elas. Então a gente pensou coisas do tipo a imagem na cena, e aí pensando a cena como imagem nos diversos campos, ou o lugar do documentário, né? O documentário como produtor de dramaturgia no teatro, com vários experimentos hoje contemporâneos, né? A gente tem no Rio de Janeiro muitas pessoas experimentando esse lugar, e também no cinema, então esse cruzamento entre esse lugar, a performance estava muito presente em todas essas discussões. Enfim, eu estou me perdendo aqui um pouco, mas estou tentando agora fazer uma ponte com a tua exposição, que não estou conseguindo fazer, mas é esse lugar da teatralidade, pensar a teatralidade como para fora do teatro, né? A teatralidade como um conceito ampliado também, assim como a ideia de escultura, ela ampliou o seu campo, né? Pensando ali no artigo da Rosalind Krauss, pensar que o teatro, como você muito bem colocou, né? A noção de teatralidade, ela se espalhou também, né? E a gente vê essa noção presente em muitos campos, em todos os campos da arte. Enfim. Então é desse lugar que a gente está pensando a criação desse programa. O que mais? Bom, esses enfrentamentos eles não são simples, né? Porque quando a gente pensa que tipo de escrita também dá conta, que tipo de resultado dá conta dessa produção de pesquisa, acho que a gente não tem muitas respostas para isso. Porque o que a gente vê muito, assim, né? As experiências são: você tem a obra e aí você tem, na verdade, um diário de bordo sobre essa obra, um relatório, né? Isso é uma escrita também que não dá conta dessa experiência. Então, como também pensar uma escrita potente que possa dar conta dos procedimentos de pesquisa dessa obra, né? São questões que ficam aí para a gente descobrir. Mas me parece que esse é o lugar do enfrentamento, né? Então, a gente está tentando, com a criação dessa pós, se colocar um pouco nesse lugar, assim, nesse lugar de risco. E eu gostaria muito de ouvir a experiência de vocês, né? Porque me parece que é muito interessante, né? Aqui vocês têm um programa em artes, mas com várias linhas, e uma linha onde as artes cênicas cabem, pelo que eu entendi. Isso é curioso, né? Por que não pode caber em todas as linhas, né? Pensando que as pesquisas são múltiplas. Eu já me inscrevi há muito tempo, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu acho que eu utilizo a área de concentração como arte contemporânea. Né? Então, de repente, eu acho que isso é muito mais inclusivo do que há 20 anos atrás, sei lá. As linhas todas são de artes visuais, com exceção da nossa, que a ideia original era do Instituto, né? Tinha a música também. A música ficou um semestre e abriu um próprio também.
Agora o departamento está no momento, o departamento de arte cênica está no momento que está fazendo os estudos para o mestrado, doutorado específico nosso. É como se o Visuais fosse o berço. E aí a gente já hospedou a música e a música fez seu próprio mestrado. Agora a gente credenciou os professores de desenho industrial, eles estão tentando fazer o mestrado deles. E as cênicas também, em tese, está tentando fazer o mestrado deles. Porque fica muito grande. Quando tem muitas linhas, o ideal seria ter todas as linhas, óbvio, que é transdisciplinar essas coisas. Mas o lance é que vai inchando muito se você fica com muitas linhas, entendeu? E a nossa linha de arte cênica no momento se encontra inchada e precisa ser... Sim, porque eu não imagino que não caiba, né? Exatamente. Pois é, a gente está pensando... A tendência da CAPES é fazer isso, dividir. A gente está pensando em duas linhas só. Uma linha que contemple esse pensamento prático-teórico, né, do fazer e dos processos laboratoriais e tudo mais. E uma linha mais crítica, mas entendendo que uma linha não é mais teórica ou prática do que a outra. Você pode fazer trabalhos, como por exemplo a tua pesquisa da Fúria Del Baus, ela poderia estar nesse lugar prático-teórico também, né? Ou uma pesquisa laboratorial poderia também estar nesse campo da crítica. A gente não quer engessar esses campos, mas a gente está tentando desenhar dessa maneira. Uma linha mais voltada para pensar metodologias, procedimentos e tal, e uma outra voltada para pensar, para dialogar mais com o lugar da crítica. Então, um pouco essa coisa. E por último, só para encerrar, para a gente poder conversar, que acho que é o mais legal disso tudo, que são questões, né? Não são nada disso que eu falei são pensamentos fechados, são coisas que a gente está pensando e é um prazer dividir isso com vocês e ouvir. No Rio de Janeiro, a gente tem uma esquizofrenia absurda, que é um fosso entre a universidade e a vida artística cultural da cidade. Né? É surreal. Assim. A gente não vê isso em São Paulo, né? Há um pensamento na universidade que reverbera a produção da cidade e vice-versa. Me parece que a gente não vê isso aqui em Brasília, conversando com alguns colegas. Acho que tem uma dinâmica mais... E no Rio, não. Então, há sempre uma suspeita quando um artista tenta ingressar no programa de pós, como se ele pudesse cometer alguma ingenuidade ou alguma impropriedade dentro do pensamento acadêmico, como se ele não fosse apto para isso. Então é curioso, né? Porque quem estamos formando? O que tipo de pesquisa estamos fazendo? Então há esse distanciamento absurdo com a vida da cidade, a gente não tem, a coisa ela é totalmente separada. O pensamento de produção crítica teatral no Rio de Janeiro hoje é completamente vazio. Estou acabando. É isso que você me dá o toque para acabar? Não, pode ficar à vontade. Então, por exemplo, a gente hoje no Rio de Janeiro, a gente tem um jornal só, que é o jornal O Globo, que pertence à organização Roberto Marinho, um caderno de cultura, só a quarta-feira abre espaço para as artes cênicas, para teatro. A gente tem uma crítica que para assistir o espetáculo tem que sentar na segunda fila porque ela não escuta e não enxerga, e foi formada pelo Décio de Almeida Prado, colega do Décio, contemporânea dele. Então assim, que não se abre a nenhum outro tipo de produção que não seja do gosto dela, e o gosto dela é muito peculiar. Então quer dizer, o que é o Rio de Janeiro hoje? Assim, né? E que possibilidades a universidade pode oferecer para que isso se mexa, né? Então a produção crítica no Rio de Janeiro mais interessante hoje é feita através de sites, né? Egressos da universidade que tentam produzir um pensamento crítico fora. Há uma revista muito interessante, se vocês quiserem acessar, chamada Questão de Crítica, que conta até com colaboradores universitários, professores universitários de vários lugares do Brasil, que tenta produzir, por exemplo, um pensamento que dê conta, né, de um certo tipo de produção na cidade do Rio. Então, quer dizer, esse lugar da pós-graduação também, que a gente está tentando pensar, é um lugar que tem que incluir a cidade nesse meio do caminho. Né? Os processos de produção, as políticas culturais. Se a gente está pensando em fazer em artes, a gente tem que pensar a arte como agência, né? A arte como uma série de agenciamentos, o artista como um produtor de agenciamentos.
né? Então, me parece que pensar um fenômeno estético isolado de tudo isso, acho que a gente não está enxergando as possibilidades, a gente não está enxergando a massa negra, o 99% de massa escura, né, do que envolve o nosso fazer, né? Então me parece que é um pouco esse o exercício. E acho que compreender o artista pesquisador, para concluir, é entender então que esse personagem ele é um produtor de agências. E esses agenciamentos, esses feixes, né, que agenciam vários campos de conhecimento, eles são extremamente múltiplos e devem ser enfrentados assim. Conversar? Foi? Só da comicidade? Mas aí é outro assunto, cara. Como na pós-graduação? Eu preciso de comicidade. Não, mas vocês não querem conversar não, eu falei muito. A gente pode conversar assim, vamos falar sobre esse assunto só porque está quente, depois a gente fala disso, a gente pode até tomar um café. Então, vamos conversar, vamos, gente. Vamos bater palma, não?